Olá, senhores, sejam muito bem-vindos ao Física na Rede. Aqui é o professor Marcelo Martins e nesta aula vamos estar discutindo a respeito dos algarismos significativos. Então fica ligado, gente, não perde nenhum detalhe. Antes da gente começar essa aula de hoje, eu já peço que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho para poder receber os nossos vídeos em primeira mão e dá aquele like, porque eu tenho certeza que ao final você vai gostar desse vídeo. Compartilho também com vocês o nosso Instagram, que tem o mesmo nome do nosso canal, que é o Física na Rede. Lá no Instagram, a gente também faz questão de compartilhar alguns mapas mentais, assim como resumo e resoluções de exercícios. Então, vai lá já, segue o nosso Instagram e, se quiser, já baixa os nossos mapas mentais, bem como a resolução desses exercícios disposto lá, tá bom? Pessoal, a priori, o algarismo significativo, ele está presente na representação de qualquer grandeza física escalar. Lembra? Se tu tem uma medida física, tá? Essa medida física geralmente é composta de uma unidade de medida. Então, por isso, esse número aqui, esse A, tá? Exposto aqui em cima, ele vai estar representando para a gente, né? Até avançou aqui, ó. Mas esse A, ele representa já o nosso algarismo significativo, onde a sua composição é feita por um número que você vai ter certeza da sua existência, e adicionado a esse número que você tem certeza, você vai ter a composição de um número duvidoso. Não esquece que tudo isso aqui está acompanhado de uma unidade de medida, tá bom? Vejamos o seguinte exemplo na figura a seguir, ó. Aqui eu tenho uma régua que mostra um recorte dela, e embaixo eu tenho um corpo que está sendo, obviamente, aferido a sua medida por meio dessa régua. E a gente observa que pela, numeração da régua, o corpo ele apresenta uma medida que vai entre 27 e 28. Então, observa que a medida desse corpo aqui, ó, é um número que está entre 27 e 28. Mas, digamos que 3 pessoas se reuniram aí para poder dizer o valor da medida deste corpo. A pessoa A afirma que a medida é 27,3, a pessoa B afirma que a medida é 27,4 e a pessoa C afirma que a medida é 27,45, tá? E aí, gente, como é que nós poderíamos fazer para representar a medida correta obedecendo a regra de representação do seu algarismo significativo? Pessoal, em geral, o algarismo significativo ele vai depender do seu aparelho de medida. É ele que basicamente vai definir até onde tu deve parar de efetuar a sua medição. Observa que, porventura, essa régua seja uma régua centimetrada. Já que ela é uma régua centimetrada, eu tenho informação apenas dos valores descritos em centímetros. As frações do centímetro, eu não tenho como conferir esses valores aqui na régua. Então, já não tenho uma precisão nessa medida. Portanto, para que eu represente ela na forma condizente com um algarismo significativo, eu teria que ter a medida no qual eu teria que ter certeza, ou seja, o número de certeza, e apenas um único número que corresponde à sua medição duvidosa. Então, a pessoa A diz que tem certeza, todos eles têm certeza na medida 27, ó, tá? 27 centímetros. Porém, o A diz que é 27,3, o B é 27,4 e o C 27,45. Quem tem razão aí? Quem vai ter razão seriam as pessoas A e as pessoas B. Porque, de acordo com a representação do algarismo significativo, eu tenho que levar em consideração apenas os números que eu tenho certeza e apenas uma única unidade do algarismo duvidoso. É o que acontece aqui, ó. Para a pessoa A, o algarismo duvidoso, eu vou chamar A, D,
algarismo duvidoso é o 3, enquanto para a pessoa B, o algarismo duvidoso seria o 4. Para a pessoa C, o algarismo duvidoso já seria o 5, ó. Se eu não tenho precisão nem na primeira casa decimal, quanto mais na segunda, gente. Então, aqui eu não poderia levar em consideração a medida da pessoa C, tá bom? Então, como aquilo que eu destaquei há pouco, como o algarismo significativo, basicamente, ele é dependente do nosso aparelho de medida, aqui eu tenho um termômetro digital, no qual ele está registrando a temperatura corporal de uma pessoa como sendo 35,6. Mas eu não sei se o valor que vem depois do 6 pode ser o 1, pode ser o 2, 3, até o 9. Gente, tá? Então, eu não tenho a precisão nessa medida. Então, esses 3 algarismos aqui representados, eles ainda não satisfazem o nosso algarismo significativo. Mas eu poderia inferir uma representação, tá, de acordo com o algarismo significativo, como sendo, eu tenho certeza até o 6. Depois do 6 eu não tenho mais certeza. Então, essa medida poderia ser 35,61 graus Celsius? Poderia. Poderia eu ter uma medida de 35,63 graus Celsius? Poderia, tá? Se o aparelho não fizer uma correção imediata para, né, um arredondamento próprio do próprio aparelho, tá? Eu posso garantir qualquer outro algarismo duvidoso, tá bom? Então, aqui ainda faltaria um algarismo para poder complementar a representação de um algarismo significativo. Vejamos algumas propriedades, pessoal. Os números que contenham a potência de 10 não serão contabilizados como algarismo significativo. Por que não vai ser contabilizado? Imagina que nós tenhamos aqui um exemplo de uma medida qualquer e que seja registrado 785,4. Então, eu tenho aqui um total de 4 algarismos significativos, tá? Bem, se eu representar esse número da seguinte forma, 78,54 vezes 10, eu já tenho a minha notação científica aqui, ó, 10 elevado a 1, tá vendo? A minha potência de 10. Eu poderia representar esse número como sendo 7,854, 10 elevado ao quadrado, tá vendo? Tanto na primeira quanto na segunda que eu acabei colocando aqui, eu continuo tendo 4 algarismos significativos. Então, a potência de 10, ela nem entra na contagem dos algarismos significativos, assim como também ela não influencia em nada na contabilidade dos nossos algarismos significativos. Vejamos uma segunda propriedade. Os zeros à esquerda não são algarismos significativos. Observa que no exemplo aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ou melhor, eu tenho 10 zeros à esquerda aqui. Ó. Bem, esse número, ele corresponde a um único algarismo significativo, gente. Observa que eu posso representar esse número como sendo 3 vezes 10 elevado a menos 11. Que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 números após a vírgula. Então, significa dizer que eu tenho um único algarismo significativo. Tá bom? Bem, uma outra representação que a gente também poderia, né, criar uma certa confusão. Em qualquer número, o algarismo duvidoso será o último algarismo significativo, contado da esquerda para a direita. É o que a gente já veio falando. Ó. Aqui no exemplo 9,99999 no total, aqui terminando em 8, o algarismo duvidoso é o 8. Assim como no exemplo de baixo, o algarismo duvidoso é o 0. E agora observa que eu tenho os zeros sendo contabilizados à direita. Então, neste caso, ele entra como um algarismo significativo. Então, o último zero
é que corresponde ao nosso algarismo duvidoso. Tá bom, gente? Vejamos agora aqui uma regra importante de arredondamento, tá? De arredondamento. Digamos que aqui eu tenho um número que seja x,n. Se esse n ele for um número maior que 1, eu posso, ou melhor, maior que 5, eu já arredondo esse x para o número x mais 1, ou seja, eu acrescento uma unidade a mais nele. Porém, se esse n ele for um número menor ou igual a 5, eu continuo com o mesmo número que eu tinha, ou seja, x,n. Vou colocar para vocês aqui o seguinte exemplo, ó. Digamos que eu tenha um número que seja 7,8356, tá vendo? Aqui, digamos que eu tenha 5 algarismos significativos, mas que eu queira que você represente apenas 4 algarismos significativos. Se for para eu poder escrever esse algarismo significativo, tá? Com 4, eu tenho que levar em consideração essa regra de arredondamento. Ou seja, se eu quiser apenas 4 algarismos significativos, esse número passaria a ser igual a 7, aí eu vou escrever, tá? Eu vou escrever aqui para vocês, pessoal. Eu vou escrever aqui para vocês o número que seria 7,883, tá? Só voltar aqui. 7,83. Eu tenho 3 algarismos. O próximo algarismo é o algarismo duvidoso. Mas observas que para este caso, com 4 algarismos, o algarismo duvidoso seria o 5. Como o número que precede o 5 é o 6 que está do lado dele, e esse número, ele é um número maior do que 5, né? Sendo 6 maior do que 5, automaticamente, a gente, então, avança para o número posterior, ou seja, a gente vai avançar no lugar do 5, vamos colocar o 6. Não é que o 6 substituiu o lugar do 5, nada a ver, tá, gente? Vejamos aqui um outro exemplo. Ó, eu tenho 7,856, mas eu quero apenas 3 algarismos significativos. Como é que ficaria? 3 algarismos significativos, já teria o 7,8, 2 algarismos. O próximo algarismo significativo seria o algarismo duvidoso. E o algarismo duvidoso, nesse caso, seria o 3. Como o 3 está do lado do 5, e o 5 ele seria o nosso n, né? O nosso n aqui seria o 5, e o 5 ele é igual a ele mesmo, então não há alteração no valor. Então, o valor final ficaria 7,83. Outro caso, 7,8356, e eu quero apenas 2 algarismos significativos. Se eu tenho 2 algarismos significativos, eu escrevo o primeiro algarismo significativo. Aí eu olho agora para o terceiro algarismo. O terceiro é o 3, ó. Notamos que o 3 é menor do que 5. Se o 3 é menor do que o 5, pela regra, fica o próprio 8, ok? E se eu quiser representar esse número, 7,8356, com apenas um algarismo significativo, tu vai ter que olhar para o segundo número. O segundo número é o 8. E como o 8 ele é maior do que 5, você deve avançar para o número subsequente, que no caso seria o 8. Mais uma vez, o 8 não está substituindo o 7. Não é porque o 8 passou para frente aqui, virou e tomou conta do lugar do 7. Não. É porque o número que está posterior a ele é um número maior do que 5, logo ele arredonda para o número
subsequente. E o número subsequente seria o 8. O que eu também quero chamar a atenção de vocês? Que não se pode fazer arredondamento sucessivo. Eu arredondei aqui o primeiro para o 6. Depois do próximo eu posso arredondar para o 4? Não, gente. Você vai fazer a regra de arredondamento de acordo com o número de algarismo significativo que você tem interesse, tá bom? Bem, outra propriedade importante, nas operações matemáticas de soma, subtração, multiplicação, divisão, devemos arredondar o resultado obedecendo a menor quantidade de cada decimais. Então, você vai somar naturalmente aqui esses valores, ó, e ao final você deve recorrer àquele que tem menor quantidade de cada decimais. Observa que o primeiro número tem 2 cada decimais, o segundo tem 3. Vem cá, mas se eu pegar 785,43, somar com 27,875, eu vou encontrar um resultado. Observa aqui, ó, o resultado que eu vou encontrar é 813, tá? 305. Mas, obedecendo a regra de arredondamento e a quantidade de algarismo significativo, pessoal, esse número ele deve ficar com apenas 2 cada decimais. E observa que do lado do zero, que é a segunda cada decimal, tem um 5. E o 5, como ele é igual a 5, permanece como está. Então, vai ficar assim, ó, 813,30. Esse seria o resultado dessa soma, obedecendo a regra de arredondamento, bem como a regra de algarismo significativo. Vamos ver aqui um outro exemplo. É o mesmo número, pessoal, 785,43, só que agora eu vou subtrair de 27,875. Quando eu fizer essa conta, o valor que eu vou encontrar é 757,555. Bem, como eu devo obedecer a menor quantidade de cada decimais, que são 2, então esse número ele vai ficar, tá, de forma corretamente representada como sendo 785,55, porque o terceiro 5 é 5, então ele é igual a 5, então permanece o algarismo que está do lado dele, permanece como está. Vamos ver outro aqui, ó. Eu tenho agora o número 785,43, eu vou multiplicar por 27,875. Quando eu fizer isso, gente, vai dar um número, né, que é 21.893, eu vou colocar só alguns outros valores, 8, 61, 25, pronto. Observa que aqui eu representei 5 casas decimais. Eu não posso ficar com as 5 casas decimais. Eu devo recorrer apenas às 2 casas decimais. Então, vai ficar 21.893,8. A próxima casa decimal é o 6. Mas do lado dele tem um 1. Como esse 1 ele é menor do que 5, então vai ficar apenas o número 6 como resultado final. E para a gente poder encerrar, como ficaria aqui na divisão? Eu tenho 785,43 e agora eu vou dividir por 27,875. Quando eu fizer isso aqui, o valor encontrado é de 28,176,860. Vou representar até aqui, ó. Bem, como eu devo ficar com 2 casas decimais apenas, recorrendo à regra, então eu devo parar bem aqui, ó. Bem, mas para parar aí, observa que eu tenho 28,1. O 7, ele está do lado do 6, bem aqui, ó. Como o 6 agora ele é um número maior que 5, o 7 deve ir para o número subsequente. Então, aqui deve virar o valor 8 no lugar do 7, ou seja, ele arredonda para mais. Então, fica 28,18, tá bom? Pessoal, então nós chegamos ao fim de mais uma aula. Espero que vocês tenham gostado aí da apresentação dessas regras.
Mais uma vez eu reforço que você ative o sininho, se inscreva no nosso canal, dá aquele like se você gostou e também não esqueça, né, de seguir o nosso Instagram, onde a gente tem compartilhado aí arquivos bem interessantes no acompanhamento do plano de ensino de vocês, tá bom, gente? Então, até a próxima, pessoal!